Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, lemos: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado ou ressuscitado pelo Espírito ou no Espírito. Este grande texto do Evangelho traz diante de nós algumas das maiores verdades que já caíram em ouvidos mortais. Em primeiro lugar, traz à tona a grande pessoa Cristo, enviado de Deus. Ele é o coração da mensagem do Evangelho e separa a mensagem do Evangelho de todas as outras mensagens da terra. Em seu capítulo inicial do livro de Romanos, Paulo diz 3 declarações poderosas sobre a pessoa de Cristo. Primeiro, ele diz: Cristo nosso Senhor, declarado ser o Filho de Deus, com poder. Versículos 3 e 4. Em segundo lugar, ele diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, portanto, versículo 16. Em terceiro lugar, ele diz: tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Isso está no versículo 20, também de Romanos capítulo 1. Ele é o poder do Evangelho. Cristo é o poder do Evangelho. Nosso texto começa com Cristo. Não podemos ir mais alto, não podemos alcançar um nome mais elevado do que o nome de Cristo. Pedro disse: ele é a pedra que foi rejeitado por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Ou seja, aqueles construtores religiosos dos dias de Pedro e em nossos dias estavam construindo uma religião sem a pedra principal, Cristo. Mas Pedro está dizendo, uma construção religiosa sem a pedra principal vai ruir, não vai funcionar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, ele fala da grande obra de Cristo, seu sofrimento e morte. Isso está ligado ao capítulo 2, versículo 24, que diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, como já citei. Aqui aprendemos a grande verdade de Cristo, que carregou nossos pecados. Mas nosso texto nos diz que aquele mesmo que carregou nossos pecados também sofreu por eles. Novamente, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, Deus não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Mal compreendemos a profundidade dessas palavras, entregou, pois envolveu sofrimento, angústia, agonia, como este mundo nunca viu, antes ou depois. Nunca vamos conhecer nem o pecador, o pior pecador no inferno e depois no lago de fogo. Ele nunca vai compreender e alcançar a angústia, a dor, o desamparo que Cristo sofreu na cruz para nos salvar. Pense no Filho eterno sofrendo a vingança do Todo-Poderoso em nome dos pecadores. Contemplar os sofrimentos de Cristo por nossos pecados deve curvar todo o nosso coração em ação de graças e derreter o coração mais duro do pecador. Mas, se isto não bastasse, há ainda outra grande verdade a ser acrescentada a tudo isto: a suficiência do trabalhador e a natureza substitutiva de seu trabalho. Pedro escreve que o Senhor Jesus era o justo, aquele que era íntegro, o homem justo, o único homem. Não poderia haver salvação para os outros se aquele que realiza a obra não fosse absolutamente justo. Uma rápida olhada
no capítulo 2 e versículo 22 de 1 Pedro, vamos perceber que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Lembremos-nos de que é a suficiência do justo que torna possível a sua obra substitutiva. O justo pelos muitos culpados, o justo pelos muitos injustos. Portanto, Cristo não apenas sofreu pelos pecados, mas também sofreu no lugar do pecador. Quem pode realmente compreender tal verdade? E por que tanto sofrimento? Para poder nos levar a Deus. Nós que estávamos longe de Deus, separados por causa dos nossos pecados, somos levados a Deus pelo sofrimento e morte de Cristo. Qualquer um que esteja ouvindo isto agora e não seja salvo, posso apenas dizer isso a você: Deus não está esperando que você faça melhorias em sua vida para lhe salvar. Ele só quer que você se arrependa dos seus pecados, pois você está totalmente arruinado por eles. E então, só então, creia em sua palavra, na palavra dele. Ouça e creia no que ele fez por você e aceite para si mesmo. O Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas palavras claras saíram da boca do Senhor Jesus. Isso está registrado em João capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Pedro disse: a este, ou seja, Cristo, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43. Portanto, o que você está esperando para ser salvo? Desista de tudo o que você tem confiado até hoje, seja no padre, no pastor, em suas orações, em suas boas obras, em sua moralidade, em seu comportamento, em sua igreja, em seu dinheiro. Desista de tudo isto e confie no Senhor Jesus. Como eu já citei neste vídeo, ele foi a pedra que os edificadores rejeitaram quando ele esteve aqui. Eles estavam fazendo uma construção religiosa da qual esta pedra não encaixava. Portanto, esta é a natureza humana, mesmo religiosa. Cristo não encaixa. Porque Cristo vai contra tudo o que nós pensamos e confiamos e imaginamos. Por isso que houve a necessidade da revelação divina, para mostrar que nós estamos totalmente arruinados e precisamos de alguém fora de nós para nos salvar. E esta pessoa, este alguém, é o Senhor Jesus Cristo. Pois em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há ou foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Para você se perder e ir para o inferno, você não precisa fazer mais nada. Basta ficar como está. A morte chegando, você vai deixar o seu corpo e sua alma vai entrar no inferno. E depois no tribunal, no grande trono branco, você vai ser lançado no lago de fogo. Lá no lago de fogo, a sua alma e o seu corpo estarão juntos, e o seu espírito. Agora só a sua alma vai para o inferno e seu corpo vai ser sepultado. Ninguém nesta vida pode mudar o seu estado perdido no inferno. Purgatório não existe. Reencarnação também não. Porque aos homens está ordenado morrer uma só vez. Não existe uma segunda chance de consertar as vidas passadas como é ensinado pelo diabo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrer em uma só vez.
Não existe duas mortes. Para você reencarnar, você tem que morrer de novo depois, né? Para você ganhar as bênçãos que estão além desta vida, se você cumpriu o certo durante essa segunda oportunidade. Mas a Bíblia diz, o homem está ordenado, é uma ordem, é um decreto de Deus morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Fique com a Bíblia, não com seus pensamentos, nem com a sua religião. Você pode ser salvo. A salvação não é pelas boas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A Bíblia é muito clara quando apresenta a salvação de graça que Deus oferece. De graça, não que não tenha custo, mas o custo foi pago por ele, a morte do seu filho. E lá na cruz, Cristo disse que estava consumado. João capítulo 19, versículo 30. Deus o ressuscitou dentre os mortos, atestando que ele se agradou daquela obra. E 40 dias depois da ressurreição, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, subiu ao céu, e ele está no céu. E ele prometeu de voltar para buscar aqueles que ele salvou aqui nesta vida. Você está preparado para a volta de Cristo? Você já está salvo? Você está se salvando? Não existe processo na salvação. A salvação, como a Bíblia diz, é como um nascimento, um novo nascimento. O nascimento não é um progresso, não é um avanço. A pessoa nasce, tem a hora, o momento, o ano, o dia. A mesma coisa, o novo nascimento é quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo. Ela é salva. Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro